tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Esse é um projeto de contação de histórias para adultos e o livro que eu escolhi como referência é o livro das Mil e Uma Noites. Hoje nós vamos começar uma história nova que se chama O Rei Yunnan e o Médico do Ban, mas essa é uma história que está sendo contada por um pescador a um gênio, e a história do pescador e o gênio está sendo contada por Sherazade ao seu marido, o rei Shahryar. Essa é a estrutura do livro das Mil e Uma Noites, são histórias dentro de histórias, então você sempre tem um personagem que abre uma nova narrativa, e dentro dessa narrativa outro personagem abre outra narrativa, então Sherazade vai fazendo esse movimento de abrir os contos e depois voltar fechando, e ela sempre deixa um gancho no final de cada história para começar uma nova. E desse modo ela pretende manter a curiosidade do seu marido para que ele decida poupar a sua vida. Se você perdeu as histórias anteriores e tiver interesse, é só ir até o canal do Recanto da Prosa no YouTube, lá tem uma playlist pronta, ou então você pode assistir na ordem em que as histórias estão numeradas no IGTV @nina.caixeta. Eu escolhi esse livro porque ele fala de histórias que salvam vidas, e eu realmente acredito que histórias salvam vidas, não de modo literal, mas de modo figurativo. Eu acredito que elas ajudam a gente a manter a nossa saúde mental, e em momentos como esse, quando a gente precisa de muita coragem, eu acredito que alguma suspensão da realidade é importante para a gente poder se fortalecer e voltar com mais lucidez, com mais coragem a enfrentar a realidade. E por falar em salvar vidas, já tem alguns dias que eu venho divulgando iniciativas que estão trabalhando para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social. E hoje a iniciativa que eu resolvi divulgar é uma iniciativa da AUPA, chamada Artesãs da Periferia Resistindo ao Coronavírus. Esse é um projeto que pretende levantar uma verba para um coletivo de empreendedoras da Zona Leste de São Paulo. A gente sabe que nas periferias muitas famílias são sustentadas unicamente por mulheres, e essas empreendedoras trabalham com o artesanato. Mas como as feiras de artesanato estão suspensas, muitas delas estão sem fonte de renda. Então, se você puder ajudar, eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo, ou então você pode ir direto até o site do Catarse, que é um site de financiamento coletivo. O endereço é catarse.me, e aí lá na barra de busca você digita o nome do projeto. Repetindo, ele se chama Artesãs da Periferia Resistindo ao Coronavírus. Lá você consegue escolher com qual quantia você quer contribuir, não existe valor mínimo, mas se de todo você não puder ajudar financeiramente, não custa ajudar com divulgação. Os recados de hoje são esses, então vamos dar sequência às nossas histórias. Em sua segunda história, Sherazade falou ao rei Shahryar de um pescador que acidentalmente libertou um gênio furioso que estava preso num vaso de cobre desde o reinado do rei Salomão, e que foi ameaçado de morte por esse gênio. Mas o pescador, que era muito esperto, conseguiu capturar o gênio novamente no vaso e ameaçou jogar o vaso no mar. Mas o gênio então pediu: por favor, não faça isso, se você me soltar, eu vou te tornar um homem rico. Só que o pescador, muito desconfiado, disse para ele: eu não vou te soltar porque eu não quero que me aconteça o mesmo que aconteceu ao rei Yunnan e ao médico do Ban. Mas o gênio não conhecia a história, ele não entendeu o que o pescador queria dizer, então o pescador começou a contar essa história. Saiba, ó gênio, que havia em certa cidade na Pérsia, chamada Zumã, um rei de nome Yunnan que sofria de lepra. Muitos sábios e médicos já tinham tentado curar o rei, mas ninguém tinha conseguido. E com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais frustrado com aquela situação. Até que um dia, o rei fez um decreto. Disse que se alguém conseguisse salvá-lo, ele iria tornar aquela pessoa muito rica. Mas que se aquela pessoa não conseguisse, ela teria de pagar com a própria vida. O que aconteceu foi que os médicos foram desistindo de tentar curar o rei. As pessoas foram se desenganando dele e ele começou a aceitar o seu destino. No entanto, certo dia, apareceu na cidade um sábio chamado Duban. Ele havia lido todos os livros de medicina, árabes, persas, sírios, gregos, hebraicos, e conhecia todas as plantas, tanto as benéficas como as danosas. Duban, ao ouvir falar da enfermidade do rei, resolveu se apresentar.
vestiu suas melhores roupas, foi até o palácio e pediu para falar com o rei Yunnan. O rei então lhe perguntou: "O que você deseja?" E Duban respondeu: "Meu senhor, ouvi falar de sua doença e também fiquei sabendo que ninguém conseguiu curá-lo. Estou aqui porque acredito que tenho a solução para sua enfermidade." E o rei disse: "Eu não sei se eu quero tentar. Tô cansado de tomar todos esses remédios que me fazem mal, me deixam indisposto, nunca servem para nada. Eu já tô aceitando o meu destino." Mas Duban disse a ele: "Eu não vou te pedir para tomar nenhum remédio. Eu vou te curar por fora." E o rei, achando aquilo muito esquisito, perguntou: "Você sabe que se você falhar, você vai ter de pagar com a própria vida, né?" E Duban respondeu: "Eu sei, mas estou confiante de que vou conseguir te salvar." O rei, então, concordou e disse que eles podiam começar o tratamento no dia seguinte. Duban voltou até a cidade, alugou uma casinha e se pôs a trabalhar. Construiu um bastão oco, e então colocou ali dentro uma série de ervas, pomadas, plantas medicinais, fechou o bastão e arrumou uma bola. No dia seguinte, ele foi até o palácio e pediu para falar com o rei. O rei então se apresentou e disse: "Estou pronto para começar o tratamento." Mas Duban respondeu a ele: "Antes de começar o tratamento, eu preciso que o senhor vá até o estábulo, selle seu cavalo e me encontre na arena de jogos." O rei novamente achou aquilo muito esquisito, mas decidiu fazer o que o médico estava pedindo. Foi até o estábulo, selou seu cavalo e foi até a arena de jogos, onde Duban o esperava. O médico então entregou o bastão ao rei, colocou a bola no chão e disse: "Eu preciso que o senhor cavalgue essa arena, segurando o bastão com muita força e batendo na bola até sentir que o seu corpo todo está suado. Eu quero então que o senhor olhe para sua mão e perceba se sua mão está suada em contato com o bastão. Se isso acontecer, os remédios que eu coloquei aí dentro vão se infiltrar por sua pele e curar o seu corpo." O rei não acreditou muito que aquilo fosse funcionar, mas como era sua última esperança, decidiu tentar. Cavalgou pela arena até se sentir suado, olhou para a mão, percebeu que ela estava suada em contato com o bastão e então voltou até o médico e disse a ele: "Pois bem, eu fiz o que você me pediu, e agora?" E Duban respondeu: "Agora nada. O senhor pode voltar para o palácio, se lavar e dormir. Amanhã o senhor estará curado." O rei ficou muito incrédulo com aquela situação, mas pensou consigo mesmo: "Eu vou fazer o que ele me disse. Se amanhã eu não estiver curado, eu mando matá-lo." Então ele foi até o palácio, se lavou e dormiu, enquanto Duban voltava para a cidade para esperar o dia seguinte. Ao amanhecer, ele vestiu suas melhores roupas e foi até o palácio pedindo para falar com o rei Yunnan. Duban estava muito confiante que seu tratamento havia funcionado, mas se não tivesse funcionado, ele teria de pagar com a própria vida. As portas então se abriram e o rei Yunnan entrou no salão. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazarde então disse: "Como são prodigiosas suas histórias, minha irmã." E Sherazade respondeu: "Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver." E o rei Shahryar, muito curioso para saber se o tratamento havia funcionado ou não, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.